assim vamos ao relato de Maledite, que na verdade é de Maledito. De novo, Maledito! Vamos ver aqui então este relato. Um maledito perseguidor. Olá, Ana, Mateus e Assombrados. Não é com felicidade que escrevo esse relato. Porém, vejo a necessidade de mostrar às pessoas e alertá-las sobre o famoso lobo em pele de cordeiro. Eu juro que eu vou tentar resumir para não ficar longo demais, porém alguns detalhes devem ser relatados. Segue abaixo o relato. Brevemente, relatando os meus anos anteriores, eu fui casada por 10 anos com um cara que nunca me respeitou. Eu casei com aquela famosa regra de igrejas tradicionais: se tá namorando, tem que casar. Me divorciei em 2013. Carta de alforria, né? Não divórcio. E tive apenas 2 namorados em todos esses anos, que terminaram pelo mesmo motivo: vícios nada legais. Porém, vamos aos fatos do tal maledito, lembrando que todos os nomes e locais e qualquer fato importante já estão trocados, ok? Tá. Meu último namoro havia terminado em 2017 e em 2019... meu último namoro havia terminado em 2017 e em 2019, mais pro final do ano, eu tive um pequeno flerte com um rapaz que não deu muito certo e terminei com o pé quebrado devido a um empurrão. Mas, gente... Então, naquele momento, decidi permanecer sozinha por mais anos, já que relacionamentos, para mim, nunca davam certo. Eu sou bariátrica, então a quantidade de alimentos ingeridos é muito reduzida. E o que me fez fazer um acordo com um restaurante próximo à minha casa para jantar, uma vez que moro sozinha desde o divórcio e almoço na casa da minha mãe, que é minha vizinha de rua. Então nunca compensa fazer janta só para mim, pois eu perdia muita comida. Então montei um prato de saladas com esse restaurante e apenas uns pedacinhos de carne e fixamos um preço legal para ambos. Sentada nesse restaurante, exatamente no dia 18 de dezembro de 2019, estava jantando, com o pé ainda imobilizado. Sentaram à mesa ao lado da minha amigos de uma empreiteira, que sempre prestei serviços por fora, para resolver problemas relacionados a impostos. Deu-se então a famigerada chegada do maledito. Ele sentou na mesa junto com os colegas e começou a reclamar que não conseguia resolver a baixa do CNPJ de 2 empresas que ele havia aberto, porém já havia acabado a obra, estava inativo. Os meninos da mesa já me conheciam há muito tempo. Falou com ele que eu sempre resolvia esses problemas para a empresa onde eles trabalhavam e que eu sempre fui amiga íntima das pessoas desse órgão público, o que ajudava bastante a agilizar os processos. Então ele veio e se apresentou. Chegou próximo à minha mesa, me ofereceu Doritos e me perguntou se realmente eu fazia tais serviços e quanto que eu cobrava. Até então tudo normal. Falei os valores, informei todos os passos que ele teria que fazer para que eu marcasse um horário nesse órgão e dar baixa na empresa dele. Fiz a pior burrice da vida. Ao invés de passar o meu número profissional, eu passei o meu número particular, o qual dava acesso à foto minha, que no número profissional nunca tinha. Começou a ladainha. No dia 18, do dia 18 até o dia 28 de dezembro, só falamos sobre assuntos profissionais. E ele não estava na cidade. Havia voltado para a capital, pois devido à pandemia, todas as empreiteiras da região deram férias coletivas para todos os funcionários de 30 dias, os quais ele me alegou estar na casa dos pais, uma vez que, segundo ele, já era divorciado há mais de 2 anos e meio, e só ficava com os pais mesmo quando ia para a capital. Achei estranho ele nunca falar dos filhos, mas ele alegou alienação parental e que os meninos não gostavam mais dele. Bom, a coisa toda começou no dia 28, quando apenas com 10 dias de conversas profissionais, ele já soltou um "eu te amo", de todo tamanho.
Falou que eu era especial e que queria que eu fosse dele. Ana do céu, imagina uma enxurrada de patadas escritas. Eu não gostava dele. Ele nem era o meu tipo, ele parecia, Bom, enfim, ele não era o meu tipo. Todo cheio de manias, que as roupas tinham que estar sempre alinhadas e com quinas, senão ele não usava. Só andava de blazer com blusa de linho por baixo, sapatos sociais totalmente engraxados e tentava mostrar estar além do que era, sabe? Ele retornou no início de janeiro de 2020 e tivemos vários encontros nesse restaurante para resolvermos sobre as empresas dele e tal. Porém, ele me cantava o tempo todo, com elogios, galanteios, falas amorosas de formas antigas, parecendo um príncipe, só que sem o cavalo, pois ele era o próprio cavalo, o que eu iria descobrir depois. Até que ele descobriu que uma vez por semana eu pedia em outro restaurante bem ao lado do que eu ia sempre, só que esse era apenas de comida japonesa. E o dono do restaurante já sabia também o meu pedido, que sempre era um temaki com cream cheese e sem cebolinha. Então, eu sentava na praça de sempre do restaurante, que sempre jantava, apenas ligava para o dono do outro restaurante, avisava a mesa que eu estava e ele simplesmente atravessava a rua e me entregava. Esqueci de comentar que o restaurante que eu jantava todos os dias usava a pracinha do outro lado da rua para colocar mesas. Por isso, qualquer restaurante podia entregar lá. Era público. Dá-se um dia que eu liguei para o restaurante japonês, fiz meu pedido, mas ele insistiu em ir buscar. Avisei ao dono do restaurante que o maledito iria buscar e tudo estava normal. Até que ele demorou cerca de uns 25 minutos apenas para atravessar a rua e pegar o pedido. E quando me entregou a caixa que sempre vinha lacrada, a caixa estava aberta e o temaki estava meio bagunçado. 25 minutos para... A distância era só atravessar a rua e pegar. Ele demorou 25 minutos para fazer isso. A caixa estava aberta, que sempre vinha lacrada, ela estava aberta e o temaki estava meio bagunçado. Ele me alegou que tinha vários pedidos na minha frente e que foi por isso que ele demorou e acabou vindo aberto mesmo. Fiz sem maldade, mas a maior burrada da minha vida. Eu comi aquele temaki, sem reclamar. E ele soltou uma frase que eu só fui entender depois. Ele disse assim: "Nossa, busquei especialmente para você. Eu queria te ver comendo." Acabou meu mundo ali, naquele exato momento. Acordei de manhã pensando nele, sentindo falta dele. Parecia que eu sentia um amor incondicional por ele, como se eu não conseguisse mais viver a vida sem ele. Como já disse em outros relatos, até já lidos pela sua maravilhosa pessoa, eu sou médium. Porém, coincidiu de que naquela época eu estava trabalhando para diminuir a minha mediunidade, pois já estava afetando minha vida profissional, portanto, eu estava de guarda baixa, de guarda baixada. Aceitei o namoro no final de janeiro de 2020. E nossa, parecia que finalmente eu estava vivendo um conto de fadas. Foi tudo muito intenso e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Nós nos víamos todos os dias e no final de semana ele sempre vinha para minha casa e tudo era perfeito. Voltei a ter prazer em cozinhar, sempre queria fazer os pratos preferidos dele, mas tinha um porém. Ele alegava ter sido criado na sinagoga como judeu. Portanto, apesar de não mais frequentar a sinagoga, motivo ao qual ele nunca me explicou, ele não comia nada de porco ou derivado de porco. Me habituei à forma dele comer e passei a fazer comidas totalmente judias. Ele morava num condomínio da empreiteira que ele trabalhava e que ficava em frente ao restaurante que eu sempre jantava. Então tudo estava perfeito. Eu descia para jantar durante a semana e nos víamos. E nos finais de semana que ele estava na cidade, ele passava
a semana toda na minha casa, é isso? Bom, sei que vai parecer loucura, mas dia 10 de março do mesmo ano, sim, basicamente 2 meses depois, ele me pediu em casamento. Havia mandado fazer as alianças na loja do meu primo, que é o Ourives, e marcou com um pastor, que também era advogado, e fizemos uma cerimônia simples e apenas simbólica para abençoar as alianças. Eu fiquei em êxtase. Comecei junto com a minha mãe a programar o casamento de verdade. Olhamos tudo: vestido, ornamentação, comidas, bebidas, locais e tudo que uma boba apaixonada sonha em ter. Principalmente porque no meu primeiro casamento eu não tive nada disso. Eu só tive a cerimônia com um efeito civil e viemos para casa. Foi um desastre. Então, com a promessa dele de rolar os proclames em setembro, eu já estava preparando tudo. E a minha mãe também, que normalmente nunca gosta de namorados meus, mas amava ele, chamava ele de filho, e ele também a chamava de mãe. Bom, mesmo após a cerimônia, entre aspas, abençoando ali as alianças, ele continuou a morar no condomínio, pois ele não tinha carro e eu não podia deixar o meu carro com ele e ficar a pé o dia todo. E assim se seguiram os dias. Conto de fadas total. Eu super apaixonada, só sabia da vida dele o que ele me contava também, o que era pouco e vago. Porém, ele adorava dizer que era formado na Federal da capital e que também tinha outra faculdade na mesma área e que era especialista em auditorias de qualidade de ISOs e também gestor. Olha, parecia o cara mais perfeito do mundo. Mas uma coisa se tornou rotineira e que só vinha entender depois. Toda vez que eu pedia ao Temaki, ele é que tinha que ir buscar. E ele sempre chegava aberto. E sempre a mesma desculpa de pressa, pois tinha muitos pedidos na minha frente. No final de julho de 2020, essa empreiteira me pediu ajuda para resolver um outro CNPJ aberto e inativo e descobri que eles estavam tentando um novo ISO, é isso? De qualidade para trabalhar nas minas. Imaginei comigo. Caramba, o maledito deve estar atolado de serviços para conseguir esse ISO tão difícil. Permaneci no prédio da empresa junto à contadora o dia todo e na hora de ir embora eu resolvi passar na sala do maledito simplesmente para vê-lo. E qual não foi a minha surpresa ao encontrar a mesa vazia, sem os pertences normais dele, e o chefe dele falar rispidamente que mandou ele finalmente embora. Eu quase caí dura com a notícia. Ele teria que voltar para a capital, pois não poderia mais ficar no condomínio e ainda não éramos casados. Isso seria um afronto para minha mãe, que é das antigas. Ele permaneceu no condomínio até o meio de agosto, ocasião na qual, para minha surpresa, minha mãe falou que, já que estávamos abençoados, que ele morasse comigo até arrumar outro emprego. Já que ele era tão graduado, não seria difícil aqui na região, que vive em função das muitas multinacionais e empreiteiras, né? Ele achar um emprego. Eu achei o máximo e logo falei com ele, que aceitou na mesma hora. Porém, nunca deixando de ir de 15 em 15 dias para a capital, para ver os pais idosos. Como ele era PJ, o que é PJ, gente? Como ele era PJ, ainda tinha muitas NFs, notas fiscais, é isso? PJ. Ainda tinha muitas notas fiscais para receber da empreiteira, acho que é nota fiscal. Pois lá só pagava depois de 60 dias de nota fiscal emitida. Acredito que NF é nota fiscal. Bom, assustei quando vi o quanto ele recebia, pois para o cargo que ele falou que ocupava, na empresa que eu trabalhava, pagamos cerca de 20 vezes mais alto. Ah, tá, entendi. Como ele era PJ, ainda tinha muitas notas fiscais para receber da empreiteira, pois lá só pagava depois de 60 dias de NF emitida.
E eu assustei quando vi o quanto ele recebia, pois pro cargo que ele falou que ocupava, tipo, na empresa que eu trabalhava, nós pagamos para esse cargo que ele falou que trabalhava 20 vezes mais do que o que ele estava recebendo ali. Nesse ponto do ano, já havia desistido de abafar a minha mediunidade, o que hoje sei que me salvou. Ele veio morar comigo em meados de agosto. Fazia de tudo para me agradar, porém não procurava emprego em lugar nenhum. Eu que montei um currículo para ele e comecei a enviar para empreiteiras, amigas e até fora também. Ligava para amigos meus e pedia ajuda, já que só o meu salário não dava para arcar com as despesas dele. Chegou ao ponto da minha mãe querer ajudar e fazer mercado para nossa casa. E ele não se importava. Colocava o que queria no carrinho, como se ele fosse pagar. E minha mãe pagava tudo. No final de agosto, eu tive um alerta e resolvi criar uma conta no Facebook e no Instagram e senti que era para adicionar toda a família dele, para que todos vissem as nossas fotos, né? Pai amado, ele surtou quando viu e falou que detestava redes sociais. Porém, eu não arredei o pé e as páginas ficaram ativas. Pronto, meu mundo começou a desabar pedra por pedra. Deixei na página o meu endereço de propósito e dito e feito. 15 dias depois, recebo um oficial de justiça na minha casa com uma intimação para ele. Porém, ele não estava. E como me identifiquei como esposa, pude receber a intimação. Abri, é lógico, e pasmem. Era uma intimação para audiência de divórcio em nome da mulher que ele falou que já era divorciado há anos. Esperei ele chegar e coloquei ele na parede. E aí ele inventou uma mentira falando que ela queria era aumento de pensão e que ele precisava de um advogado bom. Levei ele no meu advogado e ele contou a mesma história. E ele fez um contrato normal de advogado-cliente para ele e eu fiz ele assinar uma procuração me dando livre acesso ao processo. Uma semana depois, ele me contou, sem querer, que às vezes, quando ele precisava de algo grande, ele tinha uma mãe de santo da quimbanda. Olha, eu juro, eu não tenho preconceito com religião nenhuma, deixando isso bem claro aqui. Isso foi o que ele contou. Ele disse que tinha uma mãe de santo da quimbanda que cobrava caro, muito caro, mas sempre conseguia o que queria. No mesmo dia, o advogado, que é meu amigo há muitos anos, me ligou e perguntou se eu poderia ir até o escritório sozinha, pois ele precisava conversar comigo. Tive que inventar 1000 desculpas para sair sozinha, né? Pois ele havia se tornado ciumento, possessivo, autoritário e queria mandar até no meu carro e controlar onde ia, com quem eu falava ou com quem com quem me via, com quem eu via, enfim. Consegui ir no advogado sozinha, falando que eu tinha que sair com a minha mãe para ver coisas de mulher. Aí ele aceitou. Cheguei no escritório do advogado e percebi, pelo olhar dele, que havia coisas muito ruins ali. Ele abriu o processo que a então ex-mulher havia feito contra ele e eu quase desmaiei. As idas dele de 15 em 15 dias não era para ver os pais, e sim para ver ela. Ele ainda era casado normalmente com ela. Ele tinha uma vida marital é assim que fala? Marital, normal com ela. Ele ainda era marido dela. E no período que estávamos juntos, ele fez várias viagens para praias, hotéis fazenda, resorts, restaurantes caros, lojas de grife e, pasmem, ela é cristã. E mesmo estando comigo, ela é cristã, e mesmo estando comigo, e pasmem, ela é cristã, e mesmo estando comigo, eles fizeram até curso de casados para sempre e encontros de casais que a igreja fazia. Eu vi fotos e mais fotos, provas de todas as formas,
e ela só pediu o divórcio porque quando eu criei as nossas redes sociais e incluí toda a família dele, a filha dele viu e mostrou para a mãe, que na hora entendeu que estava sendo enganada. Uma vez que nas nossas redes sociais as fotos de capa eram nossas mãos entrelaçadas com as alianças, escrito casados para sempre. Foi tanta coisa junta que eu vi que eu desmaiei. Nesse desmaio, entre aspas, eu tive várias visões de tudo o que ele estava fazendo e eu pude ver quem ele era. Preparada para as mentiras? Vamos lá, vamos lá. Ele nunca nem terminou o 2º grau. Fez uma prova de ensino à distância e nunca soube o resultado dessa prova. Ele não tinha nenhuma engenharia, óbvio, né? Ele nunca trabalhou com qualidade de empresas. Na empreiteira que ele estava, ele era auxiliar de ata. E só recebia melhorzinho porque o dono da empreiteira é pastor da igreja da esposa dele. Os temaques, ele pediu um trabalho de amarração para essa mãe de santo. E ele usava os temaques sempre para renovar e me deixar cega de amor. E como eu estava com a guarda baixada, eu não via. Até o dia que eu resolvi voltar a trabalhar e fui orientada a criar a trabalhar a mediunidade e fui orientada a criar as redes sociais, mesmo sabendo que ele odiava. A esposa dele ganha muito bem e sempre mandava dinheiro para ele, porque ele alegou a ela que o contrato estava apenas suspenso por causa da pandemia e que ele podia ser chamado a qualquer momento. E ela achava que ele ainda morava no condomínio, ainda morava naquele condomínio da empresa. A aliança que ele mandou fazer era igual a que ele usava com a esposa, para ele não se confundir, sabe? Caso esquecesse de tirar. Olha que esperto, filho da mãe. Descobrimos no processo que ele ficou internado por 40 dias em um hospital psiquiátrico da capital com laudo de bipolaridade, narcisismo e psicopatia generalizada. Ele estava respondendo o processo por 3 tentativas de homicídio contra os sogros, enfim. Ele ameaçava a esposa caso ela tentasse se divorciar. Aí, quando ela viu que ele estava com outra, achou que finalmente estava segura para pedir o divórcio. Ele sabia do meu sonho em ser mãe e ele me levava em lojas de bebês e ficávamos olhando roupinhas e tudo, e estávamos programando engravidar assim que ele arrumasse um emprego. Ele era vasectomizado há mais de 10 anos. Aí eu me pergunto, filhos como? Psicopata, né, gente? O cara... Bom, acordei com o pessoal do SAMU me socorrendo lá no advogado. E quando perguntei por que ele chamou o SAMU, ele alegou que o meu desmaio já tinha quase meia hora. E ele ficou com medo de ser coisa séria e chamou socorro. Uma vez que ele sabe que eu faço uso de medicamentos, né? Ele é espiritualizado também. E aí eu expliquei para ele que eu não estava apenas desmaiada. Eu estava em um outro plano, vendo tudo o que deveria ter visto antes, mas eu estava bloqueada. O dinheiro que ele mandava, ele saía e gastava com bebidas, mas sempre chegava encomendas aqui em casa que ele comprava. E eu achava que ele comprava com o tal dinheiro, que para mim ele falou que era o pai dele que mandava. Ele descobriu um cartão de crédito na minha bolsa que eu nunca havia usado. Fiz o cartão apenas para ajudar um amigo a bater a meta na empresa que ele trabalhava. Ele usou esse cartão para fazer as tais compras e me deixou com uma dívida de quase 7.000 reais para pagar. No desespero, ele ligou para minha mãe, que chegou lá em minutos, e eu mostrei tudo para ela, que também se espantou e ficou em choque. Agora pensa numa senhora que você quase não ouve a voz dela. É minha mãe. Agora, toca nas crias dela para você ver. Minha mãe respirou, se acalmou, virou para mim e apenas falou: "Vamos na rodoviária agora."
Nós fomos e ela comprou uma passagem para o dia seguinte. Chegamos em casa e foi ela quem expulsou ele da minha casa. E ele não teve nem como argumentar. Ela fez questão de que eu levasse ele na rodoviária e esperasse ter certeza que ele entrou no ônibus para despachar mesmo logo. Aí começou a saga dos telefonemas. Ligava até o celular descarregar. Eu bloqueava um número, ele arrumava outro. Até que um dia ele me ameaçou, dizendo que eu seria dele, por bem ou por mal, e que eu não seria de mais ninguém. Ele encomendou um trabalho de morte para mim. Porém, o Espírito Santo me protegeu e pegou apenas nos meus colchões. O meu quarto passou a ficar escuro e com cheiro de morte, até que Deus falou comigo. Ele disse assim: troque a roupa de cama. Sabe aquela coisa que vem? Troque a roupa de cama. Eu sem entender nada, porque eu tinha acabado de trocar há menos de uma semana a roupa de cama, mas obedeci. E pasmem, tinha um rosto horrendo nos meus colchões e eles estavam encharcados com uma água preta e fedorenta. Detalhe, os meus 2 colchões têm capas impermeabilizantes. Segue as fotos, pode mostrar. Deixa eu só mostrar aqui, então. Coloquei a foto aqui para vocês, tá? Do colchão. Cadê? Mas será que é esse daqui? Aí. Aí está a foto dos colchões, certo? Estavam assim a hora que ela tirou a roupa de cama. Molhados, com uma água preta e fedida. Sendo que eles estavam cobertos por uma capa impermeabilizante. Voltando aqui. Eu mandei essas fotos para minha mãe, para os meus líderes na igreja, para uma amiga que trabalha com limpezas e unção, e todos oraram. Ungiram novamente a minha casa e a mim, e o trabalho foi quebrado. As manchas sumiram, porém não sei se essas coisas voltaram para ele, mas ele nunca mais me incomodou. Um detalhe importante, mesmo eu tendo sido enganada, eu liguei para agora ex-mulher dele e pedi perdão. Contei tudo como aconteceu a ela e pasmem de novo. Nós ficamos 14 horas no telefone. Nós vimos o dia amanhecer. Nos abrimos uma com a outra e hoje nós conversamos praticamente todos os dias. Nós viramos amigas. E ele perdeu as 2 de uma vez só. Cuidado, assombrados, cuidado com relacionamentos perfeitos demais. Não existe conto de fadas. Não comam e não bebam nada de quem vocês não confiam. Cuidado com coisas feitas especialmente para vocês. E jamais, mas jamais mesmo, deixem os seus dons, ou se quiserem chamar de sexto sentido, ou mesmo aquela pulguinha que te cutuca atrás da orelha, sempre é um aviso e devemos prestar atenção. Eu juro, Ana, eu resumi isso aqui ao máximo, tudo que eu pude, mas alguns fatos precisam ser falados. Do contrário, ficaria difícil a compreensão. Obrigado por ler meu triste relato, mas espero que sirva de alerta para que os assombrados não acreditem apenas em palavras. Busquem saber mais profundamente das pessoas e desconfiem de perfeccionismo. Não existe amor perfeito. Um grande abraço e que a graça de Jesus Cristo esteja contigo e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história, pelo seu relato. Gente do céu, como pode? Eu fico de boca aberta com essas coisas, né? As pessoas perturbadas que vai acabar com a vida dos outros. Bom, este foi o relato de hoje. Um beijo para vocês. Se tem uma história assim, manda o relato pra gente, tá?
Deixe seus comentários, sempre com respeito, por favor. Beijos para vocês, a gente se vê no próximo relato. Fui! Vire membro do Assombrado e desbloqueie os famosos relatos proibidos, especiais do Matheus e conteúdos do Vida de Nozes. Tudo exclusivo, feito apenas para quem apoia o canal. Assine agora você também. Pronto? Ó, pessoal, hoje eu fui lá no fornecedor buscar produtos, tá? Vários tamanhos também, tinha acabado de camiseta Abdução. A belíssima Egito Ufológico. O que mais? A mais vendida Matheus. Gato. Lobisomens. And last but not least, Vingança da Vaca. Vingança da Vaca, tá? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.